because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Olá, eu sou Samantha Brasil. Olá, eu sou Stefânia Amaral. Oi, eu sou Raquel Gomes. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. E o programa de hoje é sobre uma diretora que estava empacadíssima na nossa pauta. Só para vocês terem uma ideia, ela foi escolhida em uma enquete com as nossas madrinhas e padrinhos em julho do ano passado, 2018. A gente preparou ela para que o programa saísse mais ou menos ali por outubro. Por setembro a gente quis gravar, deu uma série de problemas, cancelamentos, adiamentos, né? Aí veio a Mostra, e veio o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, né? O Festival do Rio, enfim. Ela foi ficando. Aí a gente se deu conta, né? Que tinha filme novo dela chegando, lançamento, né? E aí a gente pensou, vamos adiar mais um pouco ainda para aproveitar e incluir esse filme novo no nosso programa, né? Então, a escolhida de hoje, depois de meio ano de espera, é a Susanne Bier, né? E a Susanne Bier é cineasta, né, roteirista, produtora, dinamarquesa. Ela nasceu em Copenhague em 1960 e após o ensino médio, ela estudou arte na Academia Bezalel de Artes e Design em Jerusalém. Mais tarde, ela estudou arquitetura na Architectural Association em Londres. High five, Susanne Bier. E antes de finalmente voltar para o cinema, né, e se formar na Escola Nacional de Cinema da Dinamarca em 87. Eu não sei como é que pronuncia, tá? Porque eu não sei falar dinamarquês, mas assim, o primeiro filme, o filme dela, que foi o trabalho de conclusão de curso, se chama De Saliges, eu não sei se é Saliges ou Saliges, de 87. Ganhou o prêmio no Festival de Escola de Cinema de Munique e foi subsequentemente distribuído para televisão. Depois de dirigir clipes, comerciais e longas, o sucesso dela veio com a comédia romântica Den Eneste Ene, também não sei se é assim que fala, de 99, que foi assistido no cinema por 1/5 da população dinamarquesa e ganhou alguns prêmios na Academia Dinamarquesa de Cinema, e até hoje esse é o lançamento mais bem sucedido do cinema dinamarquês, que é impressionante. Em 2002, ela realizou a sua primeira colaboração com o ator Mads Mikkelsen, que é o Corações Livres, que a gente vai conversar sobre ele no programa hoje. Em 2004, ela lançou Irmãos, um filme que ganhou vários prêmios, incluindo o prêmio de audiência no Festival de Sundance, e que teve uma refilmagem estadunidense com o Jake Gyllenhaal, a Natalie Portman e o Tobey Maguire. Em 2006, ela lançou Depois do Casamento, sobre o qual a gente também vai conversar nesse programa. Em 2007, ela dirigiu o premiado Coisas que Perdemos no Fogo, estrelado pela Halle Berry e Benício Del Toro, e foi o primeiro filme dela em língua inglesa. Em 2010, foi a vez de Em um Mundo Melhor, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Em 2012 foi Amor é Tudo Que Você Precisa, vencedor do European Film Award de Melhor Comédia, estrelado pelo Pierce Brosnan e Trine Dirham. Em 2014, Segunda Chance, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e Serena, também filmado em língua inglesa, estrelado pela Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. A Susanne Bier ganhou o Emmy de direção, entre outros prêmios, pela minissérie dividida em 6 partes, O Gerente da Noite, de 2016, estrelado pelo Tom Hiddleston, Hugh Laurie e Elizabeth Debicki.
baseado no romance de mesmo nome que foi escrito pelo John le Carré. E em 2018, agora, na finaleira do ano, né, estreou no dia 22 de dezembro Caixa de Pássaros na Netflix, que é o terceiro filme que a gente vai abordar no programa de hoje. No momento, ela está trabalhando em uma minissérie em 6 episódios chamada The Undoing, que vai ser protagonizada pelo Hugh Grant e a Nicole Kidman e que está prevista para estrear ano que vem, em 2020. Bom, sobre a filmografia dela, uma coisa que chama a atenção é a quantidade de filmes, né? A gente sempre comenta aqui como as diretoras geralmente têm uma dificuldade de lançar esses filmes e como eles são espaçados, e ela lança filmes praticamente a cada 2 anos. 2014 lançou 2 filmes ao mesmo tempo, inclusive, né? Então, ela produz muitos filmes, ela dirige muitos filmes. E eu queria saber de vocês como é que foi o contato de vocês com a obra dela, se vocês já conheciam os filmes dela anteriormente, quais vocês conheciam, se tem alguma coisa a comentarem sobre aqueles que não vão ser a nossa discussão principal aqui no podcast. Bom, eu e a Isa, a gente conhecia do Cinema em Cena, né, Isa? Ou antes você conhecia? Eu conhecia antes, na verdade. Mas eu conheci por algum podcast que a gente gravou, a gente acho que já até gravou junto, né? Gravamos. Era Segunda Chance? Aquela pérola? A gente gravou, eu acho que foi sobre Segunda Chance e sobre Serena, que eu acredito que são os 2 piores filmes dela. Muito ruins mesmo. Temos que achar aí os links pra, né, de repente a gente reouvir aí, porque são filmes realmente absurdamente ruins. Eu não tenho certeza se a gente gravou sobre os 2, mas de qualquer forma eu vou atrás desses programas e se eles ainda existirem eu deixo linkados aqui pra quem quiser. Mas são filmes, assim, tensos, olha. Pois é. Mas tirando essas 2 pérolas, assim, eu gosto do que Coisas que Perdemos no Fogo. Um outro aqui que nós vamos comentar. Eu gosto dos 2 que tem o Mads Mikkelsen, porque ele é o Mads Mikkelsen, talvez. Não sei se estou falando o nome dele certo, mas eu amo muito aquele homem. E, enfim, é um crush que me deixa até bobo, assim, de pensar na pessoa. E o Bird Box também, vamos falar dele, mas eu sou do time que gostou do Bird Box. Tipo, não é um puta filme, mas o pessoal tá exagerando, falar que é um lixo, não sei o quê. Vamos falar sobre isso em breve. É verdade. Eu tive a sorte de não ver esses 2 filmes até hoje, assim, então fui poupada desse momento pavoroso. Mas eu queria deixar aqui também uma dica para o pessoal do podcast que está nos ouvindo, uma dica de um texto bem interessante, escrito pela Glennis Cardoso, da Verberenas, um site Verberenas, que é tocado por umas meninas de Brasília. E o título do texto é Um elogio aos filmes ruins dirigidos por mulheres. Porque eu acho que também tem isso, né, gente? A gente cobra muito que as mulheres façam só filmes incríveis, enquanto que tem 1000 diretores, né, homens, fazendo filmes medíocres e ganhando milhões de reais e dólares e tudo que é dinheiro e não tendo nenhuma credibilidade sua ameaçada pelo fato de fazer filmes ruins, né? Então, eu acho que a gente podia fazer um brinde aqui no Feito por Ela, inclusive, aos filmes ruins dirigidos por mulheres, porque eu acho que elas têm esse direito. Aliás, por mais mulheres fazendo filmes ruins também, porque as mulheres podem errar e elas podem acertar nas suas falhas, né? Porque quantas mulheres, por exemplo, a gente vê diretoras, às vezes, que tem o seu primeiro filme, e aí é um filme, inclusive, muito bom, mas como ele circula pouco e tem uma percepção de poucas pessoas que assistiram, então a bilheteria, muitas vezes, muito ruim, né? E aí a pessoa não consegue nunca mais viabilizar fazer um segundo filme. E aí aquela pessoa, às vezes, inclusive, desiste da carreira de cineasta, justamente porque ela não consegue fazer o segundo filme, né? Então isso acontece muito pouco na carreira de homens, né, cineastas, e isso é muito recorrente na carreira de mulheres. Então vamos fazer aqui, eu acho bem legal saudar esse texto da Glennis, porque eu acho assim que a gente merece fazer um elogio aos filmes ruins. E não tem problema nenhum que as mulheres também façam filmes ruins, né? Então faz parte. Vamos brindar com muita beer. Um champanhe, uma beer. E isso é importante. Ainda do Troféu Alice, no brinde ainda. Isso. Ritmo de festa. Isso é muito importante mesmo, porque, inclusive, a questão de síndrome de impostora nos afeta muito mais, né? Por conta dessa cobrança que nos é feita de forma muito mais pesada.
crítica em si, né, é muito mais pesada para cineastas. Então, assim, uma coisa que eu admiro, já de cara, da Susanne Bier, ela faz muitos filmes, e isso significa que ela tá lá fazendo filme ruim, fazendo filme bom, ou fazendo filme mais ou menos, enfim, ela tá fazendo, e é isso que importa, assim, não se deixar levar pela síndrome de impostora, porque eu sei que é um negócio pesado, né? É verdade. Exato. E aí, só lembrando que a gente falou também no episódio da Bridget Jones, né? Nesse texto da Glenys, ela inclusive retoma algumas falas da Catherine Hardwicke, né? A cineasta que fez o Crepúsculo, lembrando justamente que depois ela foi tirada do projeto, né? E aí uma fala gigante dela na entrevista com ela, que elas colocam no texto, falando isso, que ela não tinha jeito de errar em momento algum no set de filmagem, o quanto isso era penoso para ela, né? Enquanto que diversos colegas dela levavam prostitutas para o set de filmagem, não pagavam equipe, não iam às vezes para o set, e eles não eram vistos como cineastas como problemáticos ou difíceis de trabalhar, porque podiam fazer tudo isso e tudo era perdoado. E ela muitas vezes se sentia ultra pressionada e ia em alguns momentos chorar num cantinho sozinha, escondida, porque ninguém podia nem ver que ela estava vulnerável e frágil por conta das suas dúvidas, seus erros e tudo mais. Então é um texto realmente que eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção a ele. Mas dito isso, a Susanne Bier é uma diretora que ela é bastante benquista, né? Ela também produz essa quantidade de filmes porque ela é muito premiada, ela tem um Oscar, ela tem diversos prêmios em festivais no mundo inteiro, né? Então ela é muito considerada no meio, assim, né? Então esse filme, o Serena, que é com a Jennifer Lawrence, ele é muito ruim, mas ele é um filme que ele nasceu problemático, né? Ele nasceu com uma série de problemas de produção que, inclusive, a Jennifer Lawrence, quando estava atuando nele, ela ainda não era nem tão famosa. Ele foi lançado muitos anos depois de ter sido filmado, foi todo um processo que foi sendo adiado, sabe? Então, assim, era um filme que estava fadado a não dar muito certo, sabe? É com o Bradley Cooper também, né? É um dos vários que os dois fizeram para o romântico, né? E, enfim, assim, eu acho que... claro, a gente tem que citar que tem esses dois filmes que são realmente bastante ruins na filmografia dela. Os outros, nem tanto, ou um pouco, a depender aí do ponto de vista de cada uma, né? Eu, particularmente, não gosto muito do Coisas que Perdemos no Fogo. Não gosto. O Irmãos, o que teve o remake americano, né? É um filme que eu gostei muito na época que eu vi. Eu nunca mais revi, então não sei como seria a minha opinião hoje em dia. Mas era bem melodramático, assim, né? E aí entra essa questão, né? Do melodrama, né? Porque eu conheci a Susanne Bier, na verdade, a Estefânia mencionou o Cinema em Cena, mas foi antes, eu acho que foi em 2002, por aí, eu fiz um curso de cinema escandinavo online, que era da Universidade de Copenhague, alguma coisa assim. Eles fazem aquelas plataformas, né, de cursos online, e os professores da universidade estavam lá falando sobre os diretores escandinavos, começando com Dreyer e passando por Bergman, até chegar em Lars von Trier e Susanne Bier, né, os contemporâneos mais famosos, né. E aí, na época, eu optei por fazer meu ensaio final, porque tinha avaliação e tudo, né? Sobre a filmografia da Susanne Bier. E eu assisti alguns filmes dela. E aí eu falei justamente sobre essa questão de serem melodramas e de ela constantemente abordar questões morais, mas ela sempre partir de um ponto de vista eurocêntrico. E isso fica bastante claro, principalmente no filme Em um Mundo Melhor, que a gente tirou da pauta para colocar o Bird Box, que foi o vencedor do Oscar, né? Onde o protagonista é um médico e lida com situações vinculadas a senhores de guerra, no trabalho que ele tem numa espécie de uma missão na África, mas tudo é sob um ponto de vista extremamente eurocêntrico, assim, que um pouco se reflete em outro filme que a gente vai conversar aqui hoje, mas aí depois eu trago isso. Esse textinho que eu fiz de trabalho final para esse curso até saiu numa revista, eu vou deixar linkado, é bem curtinho,
para quem tiver interesse, assim. Mas, assim, o que me incomoda no cinema dela, na verdade, é que eu acho ele todo muito bem realizado. A maneira como ela filma é muito bonita, e depois a gente entra, né, nos casos específicos de cada filme. Mas eu acho que ela tenta englobar algo além do que é a própria Dinamarca ou a própria Escandinávia nos filmes dela. Algo que seja mais global, mas sem abrir mão desse ponto de vista eurocêntrico dela. É verdade. Eu queria retomar, então, já que você mencionou ele, Isa, o É um Mundo Melhor, que realmente, inclusive, eu fiquei muito impressionada, né, revendo tudo agora para a gente fazer o podcast, o quanto a estrutura narrativa que ela compor, né, o filme Em um Mundo Melhor é muito similar a Depois do Casamento, né? Sendo que depois do casamento a coisa funciona melhor, né? Em Um Mundo Melhor, toda a parte da África é dispensável no filme, na verdade, porque ele está ali mais, né, como uma coisa... um apêndice da narrativa, digamos assim, porque a narrativa principal, ela funciona sem aquilo, né? Enquanto Depois do Casamento, não. Ele realmente faz parte da trama, a ida dele para a Índia e tudo mais, mas se a gente tirar essa parte, né, realmente da África, que tá ali, né, não sei, uma coisa meio fetichista dela, toda a discussão que ela levanta no filme, enquanto uma discussão de masculinidade, né, aqueles amigos que têm que se provar homens, e como é que se prova homem numa pré-adolescência, digamos assim, que são meninos que me parece, sei lá, tem uns 11 anos, por aí, né, que estão no colégio, entram numa disputa de gangue de colégio, digamos assim, né, e aí como a gente vai construir essa masculinidade? Esse debate, tudo que o filme suscita, é muito interessante, né, se a gente tentar, assim, fechar os olhos e abrir mão daquela parte, né, que ela coloca ali, da África com aquele médico que viaja e se ausenta de casa também, e aí talvez ela quisesse levantar a questão do pai ausente, né, que nas duas famílias o pai está ausente por algum motivo, e talvez isso afetasse de alguma forma a formação daquelas crianças, não sei que tipo de tese ela queria levantar com isso, mas eu acho que ela levanta um debate interessante sobre masculinidade, construção de masculinidades, nesse filme, que eu acho que é um ponto alto dele, né? E é um filme que foi muito desprezado, na verdade, porque ele venceu o Oscar, mas eu acho que nem tanto porque ele é ruim, porque ele não é um filme ruim, jamais, mas é porque tinham muitos concorrentes muito fortes com ele, né? Por exemplo, Incêndios, Dente Canino, o Beautiful. Então, assim, tinham filmes muito fortes naquela época, naquele ano. Então, e ela ter ganhado, as pessoas ficaram super revoltadas na época. E eu acho que é aí que rolou, assim, um ranço cinéfilo brasileiro, pelo menos, pelo que a gente conversa aqui com cinéfilos e críticos brasileiros, que é um consenso as pessoas de cara já rejeitarem os filmes da Suzanne Bier, né, porque eu acho que rolou assim, essa implicância por conta desse Oscar que ela levou. Mas o filme, de forma alguma, merece ser rejeitado de pronto, assim. Eu acho que é um filme bem interessante, ela levanta pontos bastante interessantes. A fotografia é lindíssima do filme, incrível. Tem atuações bem bacanas também. E tem um retorno interessante, tirando essa parte, né, que a gente comentou aqui. Eu acho que no final das contas ela só usa a África para pontuar essa tese dela sobre a violência nas relações humanas, né? E aí ela tenta usar a África para espelhar o contexto de casa, mas não funciona, né? E outra coisa que eu ia só indicar é realmente essa minissérie O Gerente da Noite, que tá disponível na Amazon, né, Prime Video. E não é a melhor coisa do mundo, né? É John le Carré, é aquela coisa de espionagem e tal. As personagens femininas são muito mal desenvolvidas. A Elizabeth Debicki, que agora um pouco estourou por causa de As Viúvas, né? Já estava ali numa personagem que ela conseguia dar vida de uma maneira muito bem, mas que não era exatamente bem desenvolvida mesmo, né? Mas é uma série de... Assim, como série de espionagem, é uma série bacana, assim, de assistir. Aliás, nesses filmes que a gente escolheu para debater aqui no podcast, né? Com exceção de Caixa de Pássaro, digamos assim, que é protagonizado efetivamente por uma mulher, os outros dois, as personagens femininas me deixaram assim, bastante angustiadas, que eu não sei, tem uns maniqueísmos ali que eu acho que ela acaba sempre derrapando um pouco nas construções de personagens femininas dos filmes dela, que eu acho que poderiam ser mais complexificados também, mas a gente fala isso melhor quando a gente entrar em cada um dos filmes. Então vamos começar com Corações Livres, né, que é o filme de 2002. E é um filme sobre uma moça que vive um romance com o médico e marido da mulher responsável por um acidente de carro que deixou o noivo dela paralítico. Ele foi filmado segundo os preceitos do Movimento Dogma 95 e está registrado como o número 28 do Movimento Dogma, né?
O filme, ele marca o começo da parceria de Susanne Bier com o roteirista Ander Thomas Jensen, com quem ela também trabalhou em Irmãos, Depois do Casamento, Em Um Mundo Melhor, Amor é Tudo que Você Precisa e Segunda Chance. O filme ele venceu o prêmio da Academia Dinamarquesa de Cinema de Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, entre outros prêmios. E bom, eu acho que esse ponto que tu levantou, Samantha, das personagens femininas, não só das personagens femininas, mas também disso que eu tinha falado, das questões morais e do eurocentrismo, em grande parte é um problema de roteiro. E é algo que vem dessa parceria constante, por isso que eu incluí na pauta, porque eu acho que é importante mencionar esse roteirista Ander Thomas Jensen, assim. Porque a direção da Susanne Bier, ela até é bastante firme, o resultado final é esteticamente agradável, mas as histórias, às vezes, são um pouco claudicantes, vamos dizer assim, né? E bom, essa história da moça que tem um romance com um médico, que é casado com a mulher que teve um acidente de carro com o noivo dela, me pareceu um pouco a trama do 21 gramas. Enfim, similaridades aí. Mas, então, o que vocês acharam desse filme? É um novelão, né? Na própria descrição que você disse, assim, de fulano, ciclano e tal. Mas eu acho que é o meu Dogma 95 preferido, assim. Eu não sei se eu tô ignorando, porque eu só vi, obviamente, os filmes do Lars von Trier. De Dogma. Eu vi todos os filmes do Lars von Trier e eu não sei mais quais são. Dogma 95. Acho que só os idiotas. Ah, pois é, eu odeio aquele filme. Então, é muito ruim, Idiotas. Então, Corações Livres é o Dogma 95 que eu mais gostei. E eu gostei bastante dele, assim. Mas, assim, por motivos que eu vou ser redundante aqui, eu vou usar Mads igual vírgula nesse programa. E é isso. 80% da adoração que eu fiquei por esse filme é porque o Mads é muito lindo. E fiquei babando. Só lembrando aqui que Festa de Família do Wittenberg também é, né? Sim, sim. O Dogma. E é um filme maravilhoso. Olha, você veja. E é um filme muito, 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 muito foda. Muito incrível. Vale a pena. Só para contextualizar para quem estiver nos ouvindo e não souber do que a gente está falando quando a gente se refere ao Dogma 95, né? O Dogma 95 foi um movimento, uma proposta, né, de regras que começou justamente com Wittenberg e von Trier, né, mas que diversos cineastas aderiram na época, né, e que tem uma série de preceitos que devem ser seguidos para que o filme seja considerado um filme do Dogma. Então eu vou ler aqui eles para que vocês acompanhem, né? Então, assim, as filmagens devem ser feitas no local, não podem ser usados acessórios ou cenografia. Se a trama requer um acessório particular, deve-se escolher um ambiente externo onde ele já se encontre, ou seja, tem que ser tudo extremamente diegético, né? Nada cenográfico. A mesma coisa com o som. O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa. Então, a música ela tem que estar tocando no local onde a ação se passa, senão a cena não tem música. A câmera deve ser usada na mão. São consentidos todos os movimentos ou a imobilidade devidos aos movimentos do corpo. Então não tem nenhum tipo de suporte, steadicam, nada. O filme deve ser em cores, não se aceita nenhuma iluminação especial. Se há muita pouca luz, a cena deve ser cortada, ou então pode-se colocar uma única lâmpada sobre a câmera. São proibidos truques fotográficos e filtros. O filme não deve conter nenhuma ação superficial, homicídios, armas, etc. não podem ocorrer. São vetados os deslocamentos temporais ou geográficos. O filme ocorre na época atual. Ou seja, não pode ser feito um filme de época, né? São inaceitáveis os filmes de gênero. Ou seja, só o drama puro, né? O filme final deve ser transferido para cópia em 35mm padrão com formato de tela 4x3. Originalmente, o regulamento exigia o filme ser filmado em 35, mas a regra foi abandonada para permitir a realização de produções de baixo orçamento digitais, né? E o nome do diretor não deve figurar nos créditos. Então, a ideia do Dogma 95 era limitar o cinema para que ele fosse menos na base dos truques, digamos assim, e mais pautado na própria história em si, né? Na verdade, é uma série de amarras criativas que forçam os diretores e diretoras a usarem a criatividade para conseguir
criar um filme nesses padrões, né, nesses critérios. E o que acontece é que mesmo vários filmes que são aceitos como filmes dentro do dogma quebram algumas dessas regras em algum momento, né? O próprio Corações Livres, ele começa quebrando regra, né? Porque ele já começa com filtro. Aquele filtro colorido, vermelho. O filtro lilás. Saturadão, e ainda tem várias outras quebras, por exemplo, essa questão aí da ação superficial, né? Não ter uma ação superficial, ser tudo algo captado do natural, do que tá acontecendo. O acidente do namorado dela, mais superficial impossível, né? Ele não ficou paraplégico de verdade ali, ele não teve um acidente. Aliás, essa cena é muito impactante, assim, porque ela é bem realista naquela coisa de te pegar muito de surpresa, né? Que é como acontece os acidentes mesmo. Mas é uma ação superficial. Aí eu fiquei reparando e falei, caramba, que doido, porque é um filme que considerado, tem o certificado, mas tá quebrando várias das regrinhas. Ela também usa música. Sinceramente, a música também. Usa a música fora, né? É até muito interessante como ela usa. E aí eu achei interessante que eu acho que eles abrem exceções, né? Pra quando o filme tá trazendo muito desse humano realístico, assim, talvez. Essa coisa da câmera na mão e tudo mais. Não que seja, tipo, regras que tenha que ser exatamente seguidas daquela forma, né? Fixas. Mas eu fico pensando, eu fico com muita resistência em relação a essas coisas, né? Essas amarras, o próprio nome, né, já fala dogmas e regras, porque a gente tá falando de arte, então eu fico bem resistente com esse movimento. Ele foi um movimento, na verdade, que era como se fosse para proteger o cinema de baixo orçamento das grandes produções hollywoodianas, né? Então, eu imagino que eles aceitam como filmes dogmas alguns... Agora eu tô falando assim, palpitando, porque eu não fui atrás disso, né? Mas como o filme dela é considerado e realmente quebra uma série de regras, eu imagino que se for meio na vibe e seguir uma porcentagem das regras, eu acho que deve valer. Vamos ver aqui, tá na vibe, então entrou, beleza. Interessante, assim, que é bem pautado mesmo nessa questão econômica, né, de tentar utilizar mais sem muitos artifícios, tentar utilizar do que se tem ali, sem locações, isso é interessante pensar, assim. Acho que é para se aproximar de um naturalismo, assim, digamos, né, não sei. Eu tenho essa impressão que quer fazer uma realidade filmada quase, assim, os preceitos do dogma. Eu não costumo gostar muito de filme assim, mas esse eu não resisti mesmo, me pegou. E apesar de muita coisa errada acontecer, acho que por isso também que me atraiu bastante, né? Um escape ali da realidade, né? E eu acho que o cinema da Bier, cara, ele tem umas recorrências que a gente já vê nesse. Tipo, ela sempre pega casos de família. Sempre. O negócio dela é falar de família. Né? Essa preocupação com o casamento e tudo mais, os filhos, ai. E aí vamos entrar eventualmente em alguma discussão, que é sempre uma coisa, um matrimônio hétero, né? Tipo, todos que ela trabalha ali, todo mundo hétero. E aqui entra um bocado que eu já vi em outros filmes dela também, da questão da paixão, né? Do desejo que surge ali, igual o acidente surge, né? De repente, e alguma culpa que pode estar ligada a isso. Eu acho que ela faz isso muito bem nesse filme, melhor do que em outros até. E me lembrou também um filme que a gente falou da Melanie Laurent, que eu não lembro o nome dele aqui agora, mas que eu tinha gostado também, que tem um acidente envolvido, e aí mistura a galera da família e tal, que é massa. E o Enquanto Você Dormia, lá do Z, né? Tudo, tipo, alguém tá lá acamado e altas treta rolando enquanto isso. Então, é isso aí. Falando um pouco ainda do Dogma 95, uma coisa que eu achei que ela conseguiu de alguma forma, né, para tentar quebrar um pouquinho essa regra com relação ao uso do som, né, da trilha musical, é que tu vê que em alguns momentos funciona perfeitamente, né, que a personagem aquela trilha só vai invadir o filme quando a personagem coloca o fone de ouvido para escutar a música, e aí a gente, né, justifica a situação, mas perto do final do filme, a personagem principal, ela coloca o fone de ouvido, começa a escutar a música, e depois some o fone de ouvido e a música continua lá, né, a gente fala assim, gente, ela esqueceu que não podia usar a trilha sonora.
curiosidade divertida, acho que é bacana. Mas o que me incomoda bastante no filme, na verdade, eu gosto do filme, tá? Achei o filme super interessante, mas me incomoda muito, e talvez isso vai ser uma coisa recorrente depois do casamento, que eu gosto um pouco mais, que são filmes onde mulheres, elas não existem por si só, né? Elas estão sempre orbitando a vida de um homem. E aí, por mais que, de repente, a personagem seja cozinheira e a esposa do Mads também seja uma pessoa que tem um emprego, nada disso é relevante, nada que elas pensam de fato é relevante, porque tudo gira em torno daquele homem e de como conseguir daquele homem, ou pacificar a relação delas a partir daquele homem. E isso acaba me incomodando um pouco, porque me parece bastante recorrente na filmografia dela, né? Então, fiquei me pensando um pouco isso, assistindo todos os filmes juntos, sabe? O quanto isso era recorrente. E aí, de alguma forma, né, no tão famoso Caixa de Pássaros, isso vai sumir do roteiro, né? Isso não vai ser uma questão tão forte. Então, é uma coisa que me incomoda um pouco nos filmes dela, essa coisa das mulheres que não teriam autonomia por si e só seriam felizes ou plenas, alguma coisa nesse sentido, né, se tivessem uma paixão de um relacionamento hétero com um homem em si. E o Caixa de Pássaros não é mais roteirizado pelo Ander Thomas Jensen, né? Então... Sim. Eu acho que a Isabel pegou a querida aí. O mal é esse cara aí. Se liberta disso. Que é isso mesmo. Vai melhorar a sua vida. Porque, inclusive, eu percebi que também rixa entre mulher, né? Assim, teve nesses Corações Livres que tem a rivalidade. Tem a rivalidade. E isso me incomoda profundamente, porque além delas estarem orbitando esse homem, tem que ter esse relacionamento e tal, ainda tem essa coisa da rivalidade feminina. Então, você não tem um diálogo entre mulheres, assim. E aí limita ainda mais o universo, né? Isso também me incomodou bastante. Mas eu também gosto de Corações Livres. Eu acho que, principalmente quando ele traz essa proposta de pensar o relacionamento, não somente numa dimensão intelectual, numa direção da atração, assim, de mentes, né? Mas muito de corpo mesmo, essa dimensão física do desejo, da presença, e eu acho que ela vai fundo nisso, né? Ela coloca ali essa mulher tentando, mas sentindo que não vai, porque ao mesmo tempo ela tá precisando daquele outro que tá servindo de consolo, que tá servindo o corpo físico. Então eu achei interessante colocar essa questão, sabe, tanto a dimensão intelectual quanto a dimensão física mesmo, que importam. E acaba que nesse sentido, assim, de sair de um e para outro, talvez simultaneamente, acho que o título é feliz e acho que ela caminha, sim, para uma plenitude independente de homens nesse filme. Sem querer dar spoiler do final, mas eu achei surpreendente o que rola, sabe? A ida ao teatro. Então eu acho que tem uma curva essa personagem. Eu acho que ela passa por isso e tal, mas que no fim ela não precisa necessariamente de nenhum nem de outro ali não, sabe? Considerando o final. Acho que pode ter sido só uma vivência ali, eu tô de boa agora. Isso eu achei um puta mérito também. Porque transparece também uma certa confusão da personagem, sabe? Dela tá vivendo as duas situações ao mesmo tempo. E eu acho que ela meio que se encontra ali, rumo ao final. Independente dos dois, assim. Pra mim é o que salvou o filme, né? Esse final salvou o filme pra mim, porque comecei a ficar bastante angustiada, mas eu acho que ela acaba não desenvolvendo o roteiro muito bem pra complementar pra chegar nesse final, sabe? Me parece um final meio solto, assim, não sei. Mas eu fiquei feliz que ele veio dessa forma, justamente porque eu falei, ufa, ainda bem que teve esse respiro, esse sopro, né, do coração. Alívio. Foi o alívio. Porque tem isso que a Raquel fala, né, de colocar as personagens pra se confrontar. E também rola um momento de gaslighting, né, quando a esposa do Mads confronta ele e ele basicamente diz que ela tá louca ali, né? Então... Essa hora foi muito cafajeste. Foi muito, tipo, não tem como, gente. Porque aquilo de
né? Tipo assim, de tá colocando a outra como a culpada da história e se colocando como vítima. O quê? Você é louca? Nossa, isso é cheio de coisa errada. Então, assim, já que tá tudo errado, aí eu fiquei feliz que o final seja esse, mas se eu fosse ela, tendo rolado o que rolou, fiquei sem meds. Isso é paz, não é final feliz. Tipo assim, eu queria, sabe? Mas o importante é que, olha só, esses móveis que você comprou todo, então, não tem de pra pagar não. Então acho que vai chegar um caminhão e pegar tudo de volta aí, porque eu não vou pagar. Não vou pagar esses móveis. Tem os móveis, é verdade. Mas é triste não ficar com meds no final. Enfim. Mas aquele médico eu não queria, não, viu? Aquele lá, acho que não. Mas já tá tudo errado mesmo, sabe? Enfim, aí eu fiquei voltando em várias cenas que estavam os dois juntos. Tipo, pra assistir de novo, porque eu fiquei muito apaixonada. Sério. Não acredito. Sério, velho, eu fiz isso. Várias vezes. Tipo, umas 10 vezes. E outra coisa que me chamou a atenção e que fere os preceitos ali do Dogma 95 também é a forma como ela usa, às vezes, a inserção de imagens para representar as sensações da personagem, né? Então... Na verdade, tem uma Super 8, né? Então, assim, ela não tá usando nenhum elemento que é diegético, ela tá usando os clipezinhos ali soltos que são muito sensoriais, né? Que aquilo ali não é nada que tá ali, né? É algo que é pra acrescentar na narrativa, né? Tem inclusive aquele devaneio no hospital que ele coloca a mão, ele, né, leva o braço até ela e ela toca o braço dele, assim, eles estão separados e ele consegue mexer o braço, assim, esse devaneio é total, essa hora é muito fora. Todos os filmes quebram. Mas quebra demais demais. É muito. Não, e já começa, isso que eu falei, já começa quebrando, cara, no início, assim, pá. Aquele infravermelho, né? Aham. Enfim, mas então fica a recomendação desse filme, né, do Corações Livres, pra quem gosta muito de, sei lá, melodramas, romances trágicos e Dogma 95, talvez. Não, o filme é super relações estremecidas e muita confusão. É um ótimo filme. Muita confusão. Muita confusão na cabeça. O que eu faço, meu Deus, eu tô apaixonado, mas eu tenho essa relação aqui e essa outra, enfim, eu gosto disso, dessa intensidade de confusão, eu também gosto. É nóis. Essa gama de possibilidades também, né? Eu acho que ela abre diversas chaves, isso também é interessante. Bom, e o filme seguinte da nossa conversa de hoje é o Depois do Casamento, de 2006. Eu acho que junto com Em Um Mundo Melhor são os dois filmes mais famosos dela, né? Quer dizer, antes do Caixa de Pássaros chegar, né? Esse fenômeno da Netflix. O Depois do Casamento é sobre um gerente de um orfanato na Índia que é enviado para Copenhague, na Dinamarca, onde ele descobre um segredo de família que altera sua vida para sempre. Esse filme ele tem um remake em andamento que deve estrear esse ano ainda, em 2019. Estrelado pela Michelle Williams e pela Julianne Moore. Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e foi indicado a Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator e venceu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no prêmio da Academia Dinamarquesa de Cinema. E ele também foi indicado a Melhor Ator e Melhor Direção no European Film Festival, entre outros muitos prêmios, assim. Então... Ela vai corroteirizar nesse filme novo, o remake. Ela vai ser corroteirista do filme, inclusive. Olha, que legal. Pelo MDB, pelo menos, diz que ela vai ser a corroteirista. Que bom. O que me deixa um pouco mais, assim, tranquila, digamos assim, porque às vezes, né, os remakes são ultra cagados, é porque já que ela vai estar lá, né, bem ou mal, alguma coisa da história vai ficar, né? Mas aí eu fiquei pensando muito na Estê, por exemplo, um filme desse que não tem Mads, vai ter muito. Só leu minha mente aqui, que eu tô pensando, mas sem o Mads não é remake, não devia existir. Não e o pior é que podia, né? Porque ele faz filme em língua inglesa. Pois é. Eu confesso que o primeiro filme que eu ouvi do Mads na minha vida foi esse filme. E comecei a procurar diversos filmes com ele, porque ele realmente é um ator muito, muito, muito talentoso. E esse foi para mim, esse filme tem um gostinho especial para mim, porque foi o filme onde eu conheci o trabalho do Mads Mikkelsen, né? Então tem um sabor assim de uma memória afetiva para mim forte.
Então, é complicado até eu lidar com medos, até porque eu assisti Hannibal e eu não lembro de nada assim que ele fala, pelo menos. Porque a voz dele me tranquiliza e é isso. Eu não sei o que está acontecendo, eu fico hipnotizada com a pessoa, de tão maravilhosa. E outra coisa que esse filme também acaba comigo é a trilha sonora. Tem uma música do Sigur Rós, que é uma banda que eu gosto demais, que eu quero que toque no meu enterro essa música, gente. Sério, é muito linda. E nos momentos mais intensos, assim, toca essa trilha. Então é muito bonito. Eu gosto muito do filme por esses dois motivos que vocês já falaram. Fora isso, são recorrências biernianas, né? Família, confusão, paternidade, casamentos, Salvador branco, hétero, etc. E toca It's Raining Man, né? É tipo... Igual no Bridget Jones. Sim, eu lembrei na mesma hora. Só que eu acho um uso muito esquisito. Muito esquisito. É meio, você não sabe... Porque o filme é meio tenso, tipo assim, não é um filme divertido. Não, super tenso, na verdade. Né? E aí toca It's Raining Man, você fica tipo... É uma zoeira, né? Não é pra rir aqui, é uma pegadinha. E então toca numa hora que é meio que logo depois da revelação da coisa, né? E aí começa a tocar música, e todo mundo meio que desconfortável, mas tem que estar feliz porque é uma festa de casamento, né? Eu acho que, aliás, esse clima de desconforto e essas ambiguidades, ela consegue colocar em imagens de forma bem interessante, principalmente nesse filme, eu acho. Ela faz umas metáforas visuais, assim. Tem uma hora que tem uma raposa morta, e aí tem o olho dessa raposa. E aí, nesse filme, ela faz close em vários olhares dos personagens. Ela trabalha muitos closes, super closes, né? Os olhos, principalmente. É bem feito. Eu ia comentar essa questão dos olhos, porque isso aparece em outros filmes dela. Inclusive, no Gerente da Noite, ela usa isso a exaustão, assim, closes nos olhos, esses planos de detalhe, assim, é algo que tá muito presente na filmografia dela. E chegando ao ápice com Caixa de Pássaros, né, que as pessoas não podem olhar. Desculpa, não pensei. Não existia essa trocadilho infame. Eu também anotei sobre isso, que isso me chamou muita atenção, essa fixação nos olhos, né, porque são planos de detalhes bastante assim, que acontece durante os filmes. E claro, aí você, óbvio, faz a ligação com o Bird Box. Não tem como, Sam. Porque aí, né, eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho Bird Box tão diferente do que ela vinha fazendo e tal. E aí eu falei, cara, mas isso tem tudo a ver. De certa forma, conversa mesmo. Esse filme, eu senti que a ambiguidade é bem legal, assim, né, das intenções, das relações, e eu acho que o estranhamento da música contribui para isso, porque assim, na nossa própria vida, quantas vezes a gente já, né, tá escutando uma música feliz e na verdade a gente tá meio que destruída por dentro, ou o contrário também. Então eu acho que diz muito de como a gente também às vezes lida com as coisas, né, por mais que esteja passando uma música super feliz, talvez Eita, peraí. Said querendo comentar a respeito. Said. Aquela, se fosse a Maia, podia, né? Mas Said macho, nós vamos ter que cortar. Muito bom. Só pode Maia. Esse programa só tem mulheres. Botar nos erros de gravação. Não, isso vai ficar no programa. A participação dele vai ficar no programa. Claro. Mas enfim, aí eu tava falando da música, então eu acho que ela funciona pra isso, sabe? Agora, em se tratando de, né, sentimentos deslocados, eu tive um problema com o início e com o fim desse filme, assim, porque o filme, a sequência inicial do filme é na Índia, né, a gente vê a ambientação toda, os cidadãos indianos, crianças e tal, e o final também. E, assim, quando o filme começa, porque tem essas cenas durante bastante tempo, assim, me passa a impressão de que vai falar disso, vai se ambientar ali e vai ser sobre isso, assim. Só que depois a gente vê que não,
A gente vê que, na verdade, é o drama da família e tal. Por mais que ele, né, tenha esse trabalho na Índia e tudo mais, e faça parte da história, eu não gosto de como ela inicia e termina o filme trazendo a Índia, assim, sabe? Eu achei meio irresponsável, assim, nesse aspecto. Porque não tá falando da Índia, não tá falando das pessoas de lá. É só algo que faz parte da vida dele, mas não tá falando dessas pessoas, assim. Então eu fiquei bem... Ela coloca o Branco Salvador ali no filme. Né? Sim, acaba que nem é sobre isso também, sabe? Porque todo o drama ali vai ser dessa família. Isso aí é algo que vai complicar um pouco mais para a tomada de decisão dele, né? De voltar para a vida de antes, ou de assumir essa paternidade, de assumir e tentar reconstituir o que ele já perdeu ali. Então eu acho que está servindo para o personagem, não está servindo para falar das pessoas de lá, né? E aí, assim, também eu gosto que faz a gente pensar também nessas pessoas ricas, né? Que simplesmente não estão nem pensando na situação de fato desses países, mas querem fazer as suas doações para se sentirem os salvadores, assim. Então, aquela cena que ele traz o vídeo e ele vai falar sobre as crianças, sobre o trabalho que ele fala, e que o cara nem assiste direito e já vai falando, olha, eu tenho que decidir isso depois, porque tem outras propostas e tal. E isso para mim é muito significativo nesse sentido, assim, de como não tá prestando atenção o que de fato tá acontecendo, né? Então, para mim, essa parte da Índia seria melhor se não estivesse no filme, assim, porque eles usam como, de novo, ela usa, né, de novo, para criar essa polarização, essa visão eurocêntrica sobre algo que ela entende como um terceiro mundo, né, em oposição ao lar, a Dinamarca, né, que aí funciona como um pêndulo em relação ao personagem do Mads, e isso é personalizado naquela criança, naquele menino, né? Que é quem simboliza a Índia na vida dele. Só que, na verdade, a forma como ela filma aquelas crianças, o lixo, galinha correndo na rua, enfim, é um olhar muito exotizante. Pra mim, me parece uma exploração daquele local, é exploitation, é favela movie, de alguém que não conhece aquele contexto e não sabe como mostrar além da visão estereotipada, né? E ainda colocar a Índia, no caso, como um mero artifício narrativo, né? O homem europeu quer dar dinheiro e para isso ele precisa de outro homem europeu porque ele não confia nos indianos para fazer a decisão, né, a respeito do dinheiro. Ele precisa de uma validação que venha do lugar dele, assim. E aí, no final, esse menino que personaliza o contato do Mads do Mads, né? Porque eu nem sei o nome mais do personagem. O contato do Mads com a Índia. Esse menino, ele só serve pra isso. Ele serve pra fazer essa conexão inicial, onde a gente é apresentado pra vida dele naquele contexto. Depois ele some no filme inteiro, né? Assim, é descartado praticamente uma ligação ou outra ali no meio, mas ele não tem uma função narrativa que não seja só criar o conflito entre o ficar na Europa e voltar a aparecer no final, assim. Eu acho de uma crueldade sem tamanho fazer um personagem que seja tão descartável dessa forma na narrativa e ainda inserir ele em uma trama tão estereotipada. Então eu acho assim que ela trabalha tão bem com o melodrama familiar que ela poderia criar todos esses conflitos tratando tudo isso só no contexto dinamarquês. Mas aí tem essa coisa, né, de querer levar para fora algo que tá nesses filmes outros todos dela, né, que eu acho que mais atrapalha do que ajuda no final das contas. Vocês expressaram muito bem o incômodo que eu tenho com esse filme, assim, em relação a isso. Suspeito que em Um Mundo Melhor repita esse erro, porque eu assisti, mas assim, tem um tempo já. Eu acho que ele cai... A questão é essa, que
em Um Mundo Melhor é muito pior. É pior, porque bem pelo pior. menos Piora, né? depois do casamento, de alguma forma, isso tudo se dá de forma orgânica na narrativa, sabe? E bem ou mal também, o próprio menino lá, concordo com tudo que a Isa falou, mas ainda vai acrescentar um outro dilema moral no personagem do Mads, que ele também meio que adotou aquela criança, né? Então ele também tem uma relação de paternidade com uma criança num lugar que ele estava fugindo da vida dele, na Europa, por exemplo, né? Ele estava querendo rejeitar tudo aquilo e foge para tentar uma vida de outra forma. Sendo que em Um Mundo Melhor, aquilo está completamente deslocado da narrativa do filme principal. Sim. A não ser o fato dela querer mostrar, vamos supor, o seu ponto de vista de que, olha, homens duelam por poder em qualquer parte do mundo, de qualquer forma. E, tipo, tirando isso, não tem nenhum motivo daquilo ali estar no filme. Né? Então, realmente, nesse sentido, de alguma forma, Depois do Casamento é um pouquinho melhor trabalhado, embora eu concorde com a Isa completamente de que não precisaria existir nada disso, já que todo o drama familiar já é interessante por si só e muito bem resolvido, né? Mas, de alguma forma, Depois do Casamento, isso é um pouquinho mais orgânico e melhor trabalhado do que em Um Mundo Melhor, que é completamente dispensável mesmo. Se você tirar toda a parte da África, não interfere em nada. Poderia existir um filme completamente idêntico sem a parte da África, né? Então, pra tem que fazer um corte, né? É tipo, menos é mais aqui. Vamos tirar essa parte. É só fetichista e nada mais, sabe? É horrível. Boa. Gostei disso. O menininho é uma gracinha, claro, né? Mas ele maravilhoso. Tem culpa né? Sim. Não, ele não chega nem a ser um personagem de fato, né? Porque ele só tá ali pra servir ao personagem do Mads, né? Então... Total. Eu também gosto muito mais desse do que do Em Mundo Melhor. Nossa, pelo amor de Deus. Bem melhor depois do casamento. Sim. Engraçado que eu tinha comparado Corações Livres com 21 Gramas, porque eu revi esses filmes, 4 meses atrás, e não revi agora pra gravação de novo, né? E aí agora eu vi que no caderninho eu escrevi assim, ela é o Inharrito da Dinamarca, quer ligar todo mundo. Depois do casamento é 21 gramas, em Um Mundo Melhor é Babel. Eu escrevi assim. Olha, gente. Boa associação. Eu lembrei do Melancolia, já que a gente falou do Lars von Trier. Claro que não tem a metade da depressão que tá no filme, né? Escorrendo no filme todo, mas assim, eu acho que ele tem uma vibe, uma bad vibe também, considerável, esse Depois do Casamento. Mais chororô, né? Acho que ele tem muito mais chororô, mais dramalhão mesmo. É porque eu acho que ele funciona bem quando ele tá lidando ali justamente com esses conflitos, né? Que acontecem nos relacionamentos familiares, os segredos, os não ditos, as expectativas frustradas, enfim, todas as coisas que são cotidianas em qualquer relacionamento familiar, imagino eu, né? E que ali é colocado de uma forma escancarada a partir de um determinado momento, e a forma como isso tudo se constrói é muito bom. Então eu acho que o miolo do filme, pra mim, funciona super bem. E aí eu fiquei pensando agora, enquanto a gente estava conversando, como é que vai ser feito esse remake estadunidense? Se eles vão manter a partir do filme que é no exterior, ou será que o filme inteiro vai se passar nos Estados Unidos? Porque seria interessante se eles cortassem, né? Até porque os atores masculinos não são atores, assim, né, de renome como as mulheres são. Então eu fiquei curiosa, inclusive, como é que vai ser esse remake, sabe? Se vai ser super fiel à história original, se vai ser uma outra coisa. Fiquei pensando nisso também. Não, gente, remake não tinha nem que existir, pelo amor de Deus. Não tinha, fato. Né? Mas já que existe, vamos encarar os fatos, né? Vamos. Pois é, né? Não precisava, porque já é um filme bom, né? Nossa, aquela cena do marido, que quando ele tá falando que não quer morrer, nossa, eu achei aquilo tão intenso, gente, né? Aquilo pra mim foi, assim, um clímax, porque até então ele tava escondendo de todo mundo, né? Meio que negando e tentando levar, e ali ele consegue se abrir, e aquela abertura foi escancarada, assim, de medo mesmo, de assumir que eu tô frágil e eu tô com medo, assim. Aquilo pra mim foi muito bonito, como ela filma, como ela dá um tempo, né, pra isso.
mas ao mesmo tempo é um personagem odioso, né, gente? Porque ele é controlador ao extremo, ela vive ali no relacionamento abusivo com certeza, aquela mulher, porque ele controla absolutamente tudo que todos daquela família fazem, né? Inclusive a hora que as pessoas vão ou não conhecer, né, os seus parentes, enfim. E tudo com uma capa, um revestimento de que tá fazendo a melhor coisa do mundo, eu sou bonzinho, eu quero ser o bem, eu sou incrível, e quando na verdade é uma pessoa ultra controladora, uma pessoa bem, né, rígida, porque na hora lá, em alguns momentos do filme, tu vê que ela trata a esposa realmente com uma rigidez, uma violência verbal, né, que me parece que tem ali realmente uma relação de abuso psicológica, né, então é bem delicado, eu acho que ela consegue colocar essas nuances, sabe, no filme, de uma forma bem interessante, de fato, bem bacana. Eu acho que ela erra um pouco a mão também nos alívios cômicos, tipo, tem uma cena que esse cara meio que aperta a bunda da mulher, assim, que eu acho meio, tipo... né? Tem umas coisas machistas ali, né? Porque aí eu vou falar quem é a Isabel. Eu acho que é do roteiro. Do boa. Cara lá. Né? Tem umas passagens bem machistas, assim, estranhas. Tipo assim, gente, mas por que isso? De repente. Nossa, o marido da filha, marido da Ana, é super tóxico. O menino mais novo lá que tá casando com ela. E, tipo, ela acabou de descobrir que tem um pai ali e o menino reclamando. Poxa, mas você só fala disso agora. Isso, gente. Então eu vou dar de dar um tapa na cara dele, porque assim, ali já vi que não era boa coisa, né? E depois tem aquilo lá de acontecer, de que ele trai ela, e aí vem de novo a questão da rivalidade feminina, porque era com a amiga, enfim. Acho que por isso me lembrou Melancolia também, porque é um casamento que já começa errado, assim, né? Tipo, só uma pela instituição mesmo. Festa que não é festa, né? Quase um velório, clima, assim. Porque tem isso também no outro filme, no Corações Livres, eles estão comemorando aniversário, né? E aí, aniversário da filha mais velha. E aqui nesse é um casamento. Então tem essas fragilidades, esses problemas todos acontecendo, enquanto ao mesmo tempo tá numa vibe de celebração familiar. No festa no meio do caos. Casamento, né? Porque eles também tinham acabado de decidir que iam se casar no mesmo dia que teria a festa de aniversário da garota. Então também tinha um casamento no Corações Livres. É verdade. Uma última, bora lá. Pegar as vendas aqui, né? Gravar sem olhar. Não posso nem ler a pauta. Pode ler as informações, não. Gravar cegas aqui. Bird Box Challenge. A Netflix disse que não é pra fazer, viu? Que o pessoal tá indo pro hospital. Nossa senhora. Não, ela só falou que era pra tomar cuidado. Pode, mas com então precaução. Pode. Tudo bem. Não, só não se machuquem. É aquela coisa que aparecia nos programas de televisão, sabe? Olha, se for, né? Tenha cuidado. Supervisão de um adulto. Boa. Então, o último filme que a gente vai conversar foi esse lançamento agora recente da Suzanne Bier na Netflix, direto pra Netflix, né? Que é o Caixa de Pássaros. Que realmente, como a gente já falou aqui, é curioso, assim, eu não sei como é que se deu esse processo de ela ser escolhida diretora desse filme, que é uma adaptação de um livro, né? Porque ele difere bastante do estilo do melodrama, que é a maior parte dos outros filmes dela, né? Talvez porque ela já tinha feito o Gerente Noturno, então trabalhou com gênero, espionagem ali, né? Mas é isso, né? Um filme de suspense / terror, não sei se encaixa como terror, mas enfim, que mostra esse local, né, 5 anos depois de seres misteriosos que passaram a levar as pessoas ao suicídio, e uma mulher, que é interpretada pela Sandra Bullock, né, e 2 crianças tentam chegar a um lugar seguro, fazem uma viagem, né, que é um trajeto do lugar A ao ponto B, assim, né, que é basicamente o filme inteiro, essa trajetória, né, preenchida pelos flashbacks, né. E antes de qualquer coisa, assim,
eu devo começar a dizer, como ainda tá o hype aí do vidro e tal, né? Do Shyamalan, que quando o filme começou, eu fiquei um pouco com a sensação de estar assistindo algo que pudesse ser do Shyamalan. Porque, primeiro, essa coisa das pessoas serem levadas ao suicídio, essa coisa da abertura do fim dos tempos, né? E depois essa impossibilidade de enxergar me lembra um pouco o tabu da cor vermelha no A Vila, então me pareceu uma mistura de elementos, assim. De certa forma, eu acho... E, claro, né, um lugar silencioso que todo mundo cansou de fazer essa comparação, porque aqui você não pode enxergar, né? Porque se você vê essas criaturas, você vai se matar. E no lugar silencioso você não pode fazer barulho, porque as criaturas têm uma audição aguçada, né? Mas eu fiquei com a sensação de que... Bom, a gente vai falar depois com mais profundidade, assim, mas de que a história é um pouco superficial. O que vocês acharam? Eu gostei, assim, do Bird Box, tipo, em geral... Porque eu fiquei esperando um filme terrível, assim, que as pessoas falavam, é uma bosta, sim, sabe? Tipo, as pessoas odiaram. Vários amigos meus falaram, é muito ruim, mas que lixo, que merda. Aí eu fui assistir já filme do ano, alguma coisa assim, né? Aí eu fui assistir com medo, assim, de gostar, sabe? Tipo, desculpa. Mas, mas assim, Sandra Bullock, gente, ela é muito diva. Então ela já me ganhou, assim, no Hello, sabe? Chegou, já fiquei atraída ali. Ela é muito linda, muito maravilhosa. Então foi um filme que eu fiquei envolvida assistindo, com os defeitos dele. Me prendeu. Eu não acho que tem nada de terrível no filme, assim. A Isabel falou que não sabe se pode ser horror. Sim, ele tem elementos de horror, né? Ele tem o medo do desconhecido. Inclusive é um mérito eles não mostrarem, né? Gostei disso. Sim, pois é. Pode ter incomodado a galera. É o ponto fraco de Um Lugar Silencioso, a gente conhecer as criaturas. Para mim, o grande ponto alto do Bird Box, se a gente pudesse comparar os dois assim, é que a gente não vê as criaturas, né? E eu me diverti nos dois, eu vou ser muito sincera, eu não tive nenhum tipo de incômodo, eu gargalhava assistindo O Lugar Silencioso, assim como eu gargalhei assistindo muitas vezes o Bird Box, então eu acho que é um filme mediano, ok, e que a gente se diverte, né? Sim. Então, essa pergunta que a Isa fez, por exemplo, do se achar que é um filme superficial, eu acho que é um filme mais de caminho, né? É muito mais de como ela vai superar aquela river movie, né? Se a gente pudesse falar, não tem road movie, né? River movie, né? E como vai ser essa travessia do rio em si, do que de fato a gente ficar especulando ali, ou fabulando teorias e tudo mais, né? Interessante como vai ser essa jornada de uma mãe que tem que atravessar um rio e todas as dificuldades com aquelas duas crianças, né? E aí vem, obviamente, todas as questões de quem são os filhos, né? Como é que surge daquelas crianças e tudo mais, né? Que vai se dar nos flashbacks. Mas, de alguma forma, eu me diverti assistindo o filme. Eu acho que no superficial é uma palavra pesada, assim. Mas ele também não é profundo. Ele tá, né? Mas Então... assim, a ponto de chegar a ser superficial, eu acho que não. Assim, eu acho que ele só não é inovador. Eu acho que é por aí. Tipo, você não tem... Não é aquele filme que traz uma... Nossa, uau, que insight, que foda, que filme foda. Mas acho que eu me expressei mal. Não, mas eu entendi a sua colocação, só que... Sabe o que é? É que pra mim é isso que a Sam falou do River Movie, né? É que... É que esse esquema da trajetória, que nem eu falei, do ponto A ao ponto B... Se a gente tirar o fato de que a gente sabe que eles não podem remover a venda e tirar os flashbacks que explicam aquela situação e como levou eles até ali, o que sobra é tipo, andando no mato, esbarrando em coisa, chegamos no ponto final. Eu achava que o filme ia ser só isso, porque teve gente que falou assim, eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, gente, vai ser... A Sandra no início ela fala, né? Ela olha no olho dos meninos e fala que não vai ser fácil. Vai ser um rolê difícil. Ela chorando, ai meu Deus. Aí eu achei que ia ser um filme, tipo assim, contemplativo. É muito tenso, né? Só que ficaria... Essa atmosfera também me lembra um pouco Ao Cair da Noite, que eu não sei se vocês viram. Ao Cair da Noite, não sei se eu vi também não, pelo nome. Que também tem as pessoas que vão se refugiando, as coisas praticamente não são muito explicadas, e numa floresta também, uma família que encontra uma outra família, casa. Numa casa, vi. E eles também não podem sair, porque se eles saírem vão ser capturados por... criaturas ou pessoas, enfim, Ninguém sabe o que elementos que estão ali fora perturbando a ordem natural das coisas, digamos assim.
que é muito interessante o filme também, mas é a mesma atmosfera, a mesma tipo de atmosfera. Né? Tem muitos filmes que são esse rolê, né? Tipo, aqueles... Tem vários filmes. Questão de inovação é zero. Pra mim foi a principal frustração, porque eu já vi vários filmes parecidos com esse, que inclusive eu acho melhores. Eu acho que é um filme mediano, não é esse ódio todo que a galera tá colocando, não. Dá pra tirar bons momentos e como a Sam falou, dá pra curtir a jornada, sabe? Mas ao mesmo tempo é esquecível, porque não traz nada novo de tudo que você já viu, assim. E eu prefiro o Fim dos Tempos do Shyamalan, porque eu acho que ele arrisca mais. E a questão da Sandra, eu acho que né, o que chama atenção também é a Sandra Bullock e tal. Eu gosto muito, eu sempre gostei dela, mas eu acho que ela tem um carisma que é muito, muito massa. E para esses filmes é importante ter esse carisma, né? E eu acho que boa parte das pessoas não gostam por conta dessa falta de mostrar, essa falta de explicação. No geral, eu sinto que as pessoas têm uma dificuldade de assimilar isso, a não explicação, não mostrar. Aconteceu com Twin Peaks, por exemplo, né? Porque assim, precisa de respostas, e aí quando não vem, quando deixa uma coisa em aberto, aí a pessoa tende a falar, poxa, é ruim por conta disso, deixou em aberto, não fechou pra mim, na minha cabeça não fechou. Então eu acho que boa parte das pessoas falando que eu odeio é por conta disso, assim, e é algo que eu gosto também, igual vocês. Eu acho massa não mostrar, porque não precisa mostrar. A questão não é exatamente essa, assim. Tá falando... É o medo do desconhecido, né? Tá falando do medo desconhecido, então você não precisa mostrar aquilo. Aí eu vi que algumas pessoas comentaram que o desenho, né, de um dos personagens mostra como... Não, mostra como ele viu como eles são. E aí algumas pessoas já estão interpretando que aquilo é como eles são, mas não são, é uma visão, de um personagem em si. E eu acho que, assim, olhando assim, de uma primeira olhada no filme, ele me passa mesmo uma trajetória para curtir e se esquecer. Mas eu acho que pensando um pouco mais, até nessas metáforas do terror mesmo, eu acho que ele pode suscitar algumas discussões interessantes, assim, dessa coisa do apego que a gente tem mesmo, sabe, a saber. É até uma coisa metalinguística, né? O apego que a gente tem ao saber, ao conhecer, ao medo de lidar com o que, tipo, você vai perder inevitavelmente, né? Tomar uma decisão e você vai ter que perder algo. Aí isso te paralisa. Então, essa paralisia que vem do medo mesmo, assim. Então, eu acho que nesse sentido da metáfora do terror, eu acho que dá para tirar coisas interessantes dele, né? E colocando a visão como esse controle, né? Esse controle que, quando é retirado totalmente, você precisa usar muito mais os seus instintos e de outros sentidos que eu acho que tem se perdido muito na vida nossa contemporânea, assim, né? A gente está muito associado à visão, assim, o tempo todo. E a gente esquece que a gente tem vários outros sentidos, várias outras formas de se orientar nesse mundo que a gente quase não usa. E aí eu fiquei viajando nisso, assim. Não à toa, o sexto sentido do Shyamalan. Pois é, não à toa, sem contar o final, a gente percebe quem são as pessoas, né, que... Aliás, nem precisa... Tipo assim, você já começa a pensar sobre isso durante o filme, né? Bom, se são os videntes que estão tendo problemas... e eu também achei interessante trazer essa dimensão da loucura, né? As pessoas que são consideradas loucas, como que elas têm essa entrega completa para esses monstros, para essa entidade, essa coisa que você não sabe nomear, né? Definir, assim. Isso diz muito também dessa coisa do desajuste, né? Do que é considerado desajustado na sociedade e que não afeta essas pessoas, assim. Agora, se a gente pensar na loucura como uma construção social e na loucura como um diagnóstico usado para compartimentar as pessoas que são
não normativas na sociedade, vamos dizer assim, tem comportamentos não normativos, né? Aí eu não tinha parado pra pensar nisso, mas agora contigo falando eu fiquei pensando, aí os personagens que são apresentados enquanto loucos e afetados de maneira diferente são realmente entendidos como um tipo humano à parte, assim. Passa a não ser só uma construção social, a loucura, mas uma verdadeira patologia, né? Já fica meio estranho, assim, a forma como é abordada, né? Uma categoria, né? Os loucos. Mas de que loucura você tá falando? O que é essa loucura, né? Que aí seria realmente uma doença no sentido de... são pessoas que reagem de outra maneira. Enquanto que... Bom, a gente conversou sobre isso no programa sobre a Laís Bodansky, né? Que a institucionalização, na verdade, ela existe para comportamentos desviantes, né? E aí aqui estaria já... categorizando essas pessoas realmente, né? Não tinha pensado nisso. É interessante que o filme, então, ele acaba estigmatizando, né? Nesse sentido. E eu achei que ele também estigmatiza um pouco quando ele aborda algo que é a maternidade, que é colocado de uma maneira muito forte na narrativa, né? Porque, a princípio, a gente tem 2 mulheres grávidas e depois, no futuro, né, quer dizer, que é o presente do filme. No flashback, a gente tem 2 mulheres grávidas. No presente do filme, tem 2 crianças, né? E o filme, ele coloca como se a mulher que é mais fofa, mais boazinha, ela é meio panaca na narrativa. Ela que causa o problema todo. E aí, a mulher que é mais durona, por outro lado, ela também tem que amolecer com a maternidade. Então, gera uma incoerência. E ela chega mesmo a falar no final que a mãe de uma das crianças, né, que era essa que era mais boazinha, era a pessoa mais doce que ela tinha conhecido na vida. Mas o discurso do filme é incoerente em relação a essa outra mulher que estava grávida, né? E aí toda essa trajetória do ponto A ao ponto B também é uma metáfora para essa personagem, depois de 5 anos, descobrir que é mãe. Só que assim, o filme não mostra o start 5 anos atrás, o começo de tudo 5 anos atrás e o momento da jornada. Mas durante esses 5 anos, ela estava cuidando da sobrevivência dessas crianças, talvez de maneira pragmática, não se deu ao trabalho nem de dar um nome pra ela. Isso foi a cena mais bizarra do filme. Menino e menina? Mas, tipo, what the fuck? Menino e menina. Mas aí, pra de repente, 5 anos depois, do nada, tipo, deu um estralo, ela olha pra aquelas crianças e diz, sou mãe, tipo, ela não fala literalmente, né, mas assim, o filme constrói essa jornada. Eu acho que ela fala literalmente, porque eu notei tradução sou mãe. Ah, então ela fala, né? Mas então, o filme ele constrói a jornada de ela de se descobrindo mãe como se fosse do ponto A até o ponto B. Mas a jornada dela se descobrindo mãe, na verdade, é de 5 anos atrás. Então, mas ela é muito estranho. Num momento de tensão. Assim, eu acho que essa cena, eu notei que chorei, velho. Então, beleza. Me zoei na internet, chorei em Bird Box. Porque eu choro em propaganda, então... Mas eu acho que essa questão da maternidade, eu tenho uma fixação por filme com isso, porque eu não sou mãe, não tenho vontade de ser, né? Não falo que eu nunca vou ser, mas não tenho essa vontade. Então, um puta mistério pra mim. E aqui eu achei que foi doido isso, que ela trabalhou de uma forma interessante, sabe? Tipo, ela tava num momento de tensão, aí ela não sabia que tudo que eu fiz foi pra esses meninos. Então ela lá, menino, menina, beleza. Quando ela viu que ficou tudo bem... Aí, beleza, sou mãe, é lindo. Então vai que é assim, sabe? Vai que tipo, pode ser igual no filme do Bergman também, que você nunca vai se identificar com a condição. Foi tipo... Mas então ser mãe é só quando tá calmo, quando tá tudo bem? Não é isso. É tipo, às vezes bate, às vezes não bate. Sabe? Acho que pode variar. Não existe... você falou muito bem, é uma estigmatização. A mãe tem que ser doce. Não. Pode ter mãe de tudo quanto é forma, né? Ela foi uma mãe mais severa. Mas nesse caso aqui, bateu pra ela dessa forma que é comovente, né? Que Suzane Pira adora, né? Esse dramalhão. E por outro lado, eu acabei de pensar aqui que ela também poderia ter passado por isso tudo cuidando das crianças pelo simples motivo de uma empatia humana. Ela não precisava se colocar enquanto mãe para essas crianças. Então tem os dois lados, assim. Por um lado, a descoberta dela da maternidade é feita de uma maneira muito bizarra no filme. E por outro, também poderia nem necessariamente apresentar ela como mãe, né? Sim.
Podia continuar menino e menina, porque ela nomeou os filhos, né? Tipo, no final, além dela, né? Ela não, você vai chamar Tom por causa disso, e você por causa da mãe, né? Tem até a bichinha da Hello Kitty, que é um símbolo legal, que eu acho que tá no filme também, ali pra representar, porque não tem aquilo. Eu não sou sua mãe. A gente percebe que ela não é filha dela no momento que ela já chama de Mallory, né? Então você, opa, por que ela não tá chamando de mãe? Então, assim, eu acho que isso foi legal, assim, pra mim. Eu gostei desse trabalho no filme. Teve uma coisa engraçada nessa parte aí de nomear os meninos, porque ela sabia qual que era o nome que a mãe queria pra criança, e ela não usa o nome que a mãe queria. Agora, ela ignora completamente o pedido. Exatamente. Mas eu acho que... Ela era uma princesa. Eu acho que as duas... Não tô bem certa agora, mas eu acho que as duas crianças chamam ela de Mallory, né? Não é só a menina. E assim, quando tem aquela questão moral... Olha, Suzane Bier, aquela questão moral que é colocada que talvez uma criança vai precisar ser sacrificada no caminho. Aquilo ali não tem nem sustenta o suspense, assim. Porque tu sabe que não vai acontecer. Ninguém vai fazer aquilo, né? Não importa ali a maternidade... Como se deu a maternidade. E essa coisa do suspense mesmo também, por ser por você já ter esse conhecimento de que são flashbacks, aquelas pessoas todas também, você já descarta, né? Tipo, nem adianta se apegar, que você sabe que elas vão, uma hora ou outra, elas vão morrer, elas vão sumir. Porque você sabe que é um flashback e até então só as três, ela e as duas crianças, que estão no rio. Então, tipo, eu acho que também perde um pouco da carga dramática e de suspense nesse sentido. Né, de você já saber que essas pessoas, elas vão morrer. Só precisa saber onde e como, né? Eu vou dar uma de Stefania aqui e falar que eu sofri muito quando, né, Trevante Rhodes caiu. Porque tava muito fofo os dois ali. E aí eu vi muita gente na internet reclamando. E, de fato, e tem isso no trailer, né, de um super queerbaiting, né, porque quando o trailer vende pra gente que talvez a Sarah Paulson e a Sandra Bullock podem ser a mãe daquelas crianças, ou um casal de alguma forma, né, e logo de cara isso já é descartado porque as duas são irmãs, assim, e vi muita gente falando que foi ver o filme achando que seria esse romance, e aí quando o filme começa a pessoa de cara já dá aquela desmontada que, pô, não, são irmãs. Eu queria muito que fosse. Esse debate rolou também na internet. E, aliás, Sarah Paulson morre logo no começo, como assim, gente? Uma mulher maravilhosa, e a gente, né, desperdiça essa mulher no começo do filme, não pode. Nossa, eu não vi o trailer. Eu também não sabia. Que loucura. A Sarah Paulson é uma dessas atrizes que recorrentemente a gente revê fazendo esses papéis secundários, às vezes, em filmes, né? Assim, super desperdiçada, né? Ela poderia ter uns papéis mais bacanas, às vezes, né? Eu acho ela uma atriz tão incrível. E, aliás, o papel que ela faz em American Horror Story, Cult, que é essa temporada que é sobre a eleição do Trump, né? Tem uma atmosfera um pouco de Bird Box, sabe? Porque eles também vivem um clima de medo, né? Aí toda essa questão, né, de como incutir o medo nas pessoas para vender uma segurança, né? Que é um pouco, né, de como Trump e Bolsonaro afirmam seus governos, e inclusive, assim, quais são os elementos que vão vender esse medo, sabe? Que são palhaços, digamos assim. E aí fica essa questão também, eu achei uma atmosfera um pouco similar da série, óbvio que lá se desenrola completamente diferente, mas com o que o Bird Box tentou emular no filme, sabe? E também é protagonizado lá pela Sarah Paulson, e ela, né, é protagonista de toda a série, da temporada inteira, assim. Então, a gente pode ver feliz que ela vai ficar o tempo todo com a gente lá, não vai soltar a sua mão. Diferente daqui, que ela nos abandona e nos deixa órfãos. E, gente, por falar em comentários na internet, eu vi também uma galera jovem no Twitter comentando a moça que faz o Bird Box conhecendo a Sandra Bullock pelo Bird Box, ou ainda conhecendo pelo 8 Mulheres e um Segredo e reencontrando ela em Bird Box. E eu fiquei, gente, o jovem, ele nasceu no ano passado, né? Nossa.
E aí, quando eles descobrirem que tem toda uma filmografia dela, né, eles vão se apaixonar mais ainda, porque eles estão encantadíssimos com esses dois filmes. Imagina quando eles virem, né? Que são mais ou menos. Esses filmes todos que essa mulher incrível já fez aí na vida. Gente, Velocidade Máxima da Magia, Sedução. Total. Maravilhoso. Enquanto você dormia, né? Claro, esteja mencionou aí. Me Simpatia, né? Já é anos 2000, mas ainda vale. Então, assim, existe uma filmografia pregressa aí, um monte de comédia romântica, Poção do Amor, número 9. Nossa, tem muita coisa, né? Caramba, eu também fiquei bem chocada. Que mulher. Muito. E será que eles vão voltar a esses filmes? Duvido. Tô curiosa pra ver o trabalho da Sandra Bullock anterior. Nem vão, né? Olha, eu acho que pelo menos Velocidade Máxima, se alguém nos ouve aqui e é bastante jovem e não conhece filmes mais antigos entre aspas, né, Sandra Bullock, acho que Velocidade Máxima é uma boa recomendação, porque faz alguns anos que eu não revejo, mas o terceiro ato dele repete o segundo, é um pouco cansativo, mas ele é um filme que eu acredito que não envelheceu mal, não. Porque tem a ação boa, tem o romance bacana, tem o Ken Reeves também, né? Nosso queridinho aqui no programa. Ken Reeves é o nosso... É outro Mads. Coraçãozinho. Mads. E não só nosso, porque a Sandra Bullock mesmo já falou, né, Sam? Que ela verdade. Tinha um crush na época quando desse fez filme. Velocidade Máxima. Como não, né? Como não ter um crush, aquele cara que salva o ônibus? Cara, e ela fala um negócio que tem hora que eu me consolo, que vocês me contaram, né? Que ela falou, tipo assim, eu acho que ele não curtia muito, né? Não quis saber de mim, não. Aí eu, se a Sandra Bullock tem crushes mal correspondidos, tá tudo bem, sabe? Não tem problema. Né? Relaxou agora. Tô de boa, pra que sofrer? E aí depois tem um vídeo que ela tá sendo entrevistada pela Ellen DeGeneres, que aí a Ellen pergunta pra ela qual foi o melhor beijo, né, dos atores todos com quem ela já contracenou, e claro, ela vai lá e diz Keanu Reeves. Eu falei, o crush era forte, né? É avassalador, gente. Entendeu? Tá lá encruado no coração dela. Não conseguiu superar isso ainda. Vou jogar aqui no ar, vamos ver se cola, né? É que ao invés de a gente fazer sobre o nosso especial de Dia dos Namorados, sobre uma diretora esse ano, quem sabe a gente faz sobre a Sandra Bullock e os romances dela dos anos 90, né? Olha, legal. Bacana. Doido pra falar da Magia Sedução, que eu não revi com a minha cabeça de agora, mas assim, eu tenho uma memória afetiva muito boa desse filme, assim. Até da trilha sonora. Eu amo esse filme. Uma das melhores trilhas sonoras dos anos 90. Assim, é muito... Trilha sonora que tem Sixpence None the Richer já começou certo, né? Verdade. Então... Bom, e sobre Bird Box, só pra gente encaminhar aqui pro fechamento da conversa, né? Esse filme, ele foi um verdadeiro fenômeno de audiência na Netflix. Aqui em São Paulo, no metrô, tinha nos túneis, assim, nas estações, uns painéis gigantes anunciando ele. A Netflix costuma botar uns painéis, assim, mas geralmente é das séries próprias deles e tal. Mas, assim, eles investiram em divulgação. O fato de ter uma grande estrela hollywoodiana, embora talvez algumas pessoas não conhecessem ela, pelo jeito, né? Ajuda. A divulgação ajuda. Suspense ajuda, porque parece que as pessoas gostam muito, né, de assistir filme de suspense, terror em casa, Netflix, final de semana, aquela coisa, né? E então eles falaram que na primeira semana foi visto por 45 milhões de pessoas mundialmente. Se esse filme tivesse passado no cinema e isso fosse a bilheteria dele, ele estaria, sei lá, porque a bilheteria mundial, na verdade, é contada em dólares, né? E não em pessoas, né? Mas se fosse $10 o ingresso por pessoa, ele já estaria no top 5 de bilheteria do ano passado. E só na primeira semana. E ele foi o filme Netflix que mais teve pessoas assistindo, né? O filme Netflix, na primeira semana, assim, que mais pessoas assistiram. Sim. Então foi um grande marco mesmo, assim. Até aqui em Minas tinha outdoor, cara, nos busão, no ponto de ônibus. Tinha negócio do Bird Box.
Gente, até nas salas de cinema, a gente entrava pra ver o filme no cinema, tinha trailer de Bird Box dentro do cinema. Tinha trailer, é verdade. Eu vi alguns filmes em que antes de passar o filme, um dos trailers era justamente no filme da Netflix, né? Ou seja, olha como é que a coisa tomou uma proporção gigantesca, que invadiu, inclusive, a outra plataforma, em tese, com aspas aqui, seria concorrente, né? Que é a sala de cinema mesmo. E isso é ótimo, né, cara? Diretoras, ótimo. É uma pena que, assim, não tá, assim, um filme de Suzanne Bier, mas é uma diretora com sucesso, é bom. No final, eu acho que foi muito isso, assim, ela foi uma diretora, como se fosse o antigo diretor de estúdio, assim, né? Ela foi contratada para fazer esse filme, não necessariamente se encaixa no perfil do restante da filmografia dela. Claro que a gente percebe elementos que se repetem da filmografia dela nesse filme, né? Mas eu não sei o quanto que ela teve liberdade criativa também, né? Achei muito doida a cena que vocês mencionaram aí do doidão fazendo arte, coloca o vinil pra tocar e desenha os monstrão. Achei essa cena sensacional. É um filme que tem ritmo, né? Adrenalina. Ah, gente, quase não falamos do John Malkovich bêbado. O que foi aquilo? Maravilhoso! Foi muito bom. Verdade. Bom. Nossa, ele tá ótimo Ele no é filme. muito bom. Você vê que ele se diverte com a gente também fazendo, né? E outros atores meia boca, assim, tipo, naturalmente, né? E tem a Babette de Gilmore Girls também. Massa isso. Tadinha. Tadinha da Babette. Ela só consigo dizer tadinha, porque o dela foi tenso. Foi cabuloso. E achei bom, assim, tipo, a montagem dele não deixa você ficar entediado, né? Parte dessa adrenalina é isso, Não. né? Porque você tá lá, você não vai ficar só na travessia lá. Você vai ter os flashbacks, você vai entendendo as coisas. Então, assim, é super ok. Eu não achei adrenalina, mas eu achei um filme que segurou bem a atenção o tempo inteiro, assim. Ele também não é tão longo, então eu não achei aquele filme que no meio dá aquela baixada, assim, que fica um pouco desinteressante, sabe? Ele, pra mim, me manteve ali na tensão, prestando atenção, querendo saber o que ia acontecer o tempo inteiro. Talvez o problema tenha sido que não muita coisa acontece. Não que eu quisesse, tipo, aquela coisa blockbuster de, sei lá, pirotecnia na tela, sabe? Mas é porque eu acho que essa jornada foi muito simplificada mesmo, se pensasse sem os flashbacks, como eu tinha falado, né? Mas assim, é um filme que diverte perfeitamente bem. Talvez, como a Raquel falou, ele não seja muito memorável. Aí só o tempo vai dizer, né? Daqui a um ano a gente vê se a gente ainda vai lembrar desse difícil. filme. Eu acho que eu notei adrenalina depois daquela cena que eles vão no supermercado com GPS sem poder enxergar. Uau! Uou! Aquilo... Eu fiquei tipo... É porque eu não gosto de filme de ação, né? A cena do carro? Eu achei que eles vão amassando a cabeça. É muito boa. Essa cena eu acho a melhor, a mais tensa. Isso que eu chamo de adrenalina, porque eu não gosto de filme de ação, só Mad Max, né? O Estrada da Fúria eu gosto. Mas quanto mais movimentada as coisas ficam, mais eu durmo. Todo mundo sabe, que escuta os podcasts sabe dessa minha questão. E ali naquela cena eu fiquei super preocupada, tipo, ai meu Deus, vai bater o carro. Então, massa. E aquilo ali me lembrou total daquele filme O Nevoeiro, que é adaptado do Stephen King, sabe? Que a galera fica abrigada dentro de um supermercado. É mesmo, cara. Não, tem muito tempo que eu vi, mas tem esse rolê mesmo. Outro filme também que aborda isso, não saber o que é. A entidade. Não pode ir lá fora porque não sabe o que tá lá. Também, Nevoeiro também entra nas comparações. Tem vários, né? E eu gosto também quando ela tá com a faixa, o ponto de vista da faixa. Tipo assim, a gente vê através da faixa, então a gente vê, né, tem umas manchas assim de sujeira e tal, e não enxerga nada. Então, é um filme super ok. Não tem porque vocês ficarem odiando, não, pessoas. Muito ódio gratuito. Assiste, relaxa, tá? Vai ver outros filmes memoráveis depois. Tá tudo bem. E outra coisa também, nossa senhora, que discussão. Estamos fazendo uma discussão profunda sobre um filme especial. Muitos detalhes para comentar. A diretora curte música pop, né? Pelo visto. Porque tem aquele momento da inserção do I say a little prayer for you. Que, tipo, os personagens se conectam ali com a música. Alguns novinhos não conhecem. No outro filme que a gente falou tem a Rainy Man. Até no... que ela não podia botar, no Dogma 95, ela dá um jeito de pôr música pop. Então Suzanne Bier gosta de batistaca. É isso. Acho que acabou.
Podemos encerrar 2018. Começar 2019, finalmente. Eu cheguei no final do Rio. Chegamos, atravessamos. A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post. Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud ou no nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Você também nos encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd Feito por Elas. Se puder, avalie a gente no iTunes, por favor, porque isso ajuda bastante o podcast a ganhar visibilidade. Lembrando que, além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Outra forma de você nos ajudar a crescer é através do Padrim ou do Patreon. Colabora com a gente lá no padrim.com.br/feito por elas ou patreon.com/feito por elas, que é da hora, viu? Quem nos amadrinha ou apadrinha participa de um grupo no Facebook para definir as pautas com a gente e ainda recebe uma newsletter quinzenal que tem conteúdo criado e curado por nós sobre cinema, dicas de lançamentos, Netflix, música, livros, seriados, notícias, assuntos sobre gênero e representatividade na indústria, enfim, é esse complemento maravilhoso ao que já fazemos aqui no podcast. E é isso, gente. Manda pra gente essas mensagens, escreve e-mail contando aí. Vocês já conhecem os filmes da Suzanne Bier? O primeiro contato foi com o Caixa de Pássaros ou vocês já tinham visto filmes anteriores? Gostaram, não gostaram? Quais são as suas impressões sobre o cinema dela? E nós também temos um grupo no Telegram, onde a gente conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. Se você quiser acessar para conversar com a gente, inclusive sobre a Suzanne Bier, pode entrar lá, o link vai ficar na postagem. E obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo, pessoal. Valeu. Beijo, pessoal. valeu.